Pois bem, irmãos, hoje para a meditação nessa noite, vamos ler um dos textos clássicos, quando se trata de família. Josué, capítulo 24, versículos 14 ao 27. Texto áureo, como diziam alguns, texto ouro, é o versículo 15, mas nós vamos ler a partir do versículo 14. As crianças vão subir para o culto infantil? Sim ou não? Não sim? As crianças que vão para o culto infantil podem já se dirigir lá com a irmã Glorinha. O Isaac não, irmão. Isaac fica. Deixa o Isaac aí. Tem um pequenininho aqui também, tem uma pequenininha ali. Josué capítulo 24, versículos 14 ao 27. Josué 24, versículos 14 ao 27. Diz-nos assim o texto sagrado: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. 16. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. 19. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, e se voltar contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. 22. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora, então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém, e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. E finalmente o 27, então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Amém? Famílias inteligentes agradam ao Senhor juntos. Vamos repetir? Famílias inteligentes agradam ao Senhor juntos. Oremos. Obrigado a Deus por estarmos reunidos mais uma vez essa noite.
E obrigado pela oportunidade que temos de louvar o teu nome, de buscar, Senhor, a tua face. E obrigado também, ó Deus, por estarmos diante da tua santa e bendita palavra. E te pedimos em nome de Jesus, que ela fale ao nosso coração nessa noite, através do teu Espírito Santo. Oramos assim em nome do teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Há um livro que é muito conhecido, talvez você já tenha tido conhecimento, ou quem sabe até tenha lido. Um livro sobre finanças, dirigido a casais, cujo título é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E segundo se entende, o autor do livro vai dando orientações, vai dando dicas que, se seguidas, se colocadas em prática, vão fazer com que o casal consiga mais recursos financeiros, que enriqueçam. Interessante esses livros de autoajuda, acredito que esse se caracterize nesse tipo de livro, porque ele sempre promete coisas que, se seguidas, segundo as orientações que estão lá, vão dar o resultado esperado. Se fosse assim, as coisas seriam muito fáceis, porque se você for numa biblioteca ou numa livraria, melhor dizendo, nos dias de hoje, você vai encontrar seções, grandes seções, que têm inúmeros livros de autoajuda. E a conclusão que eu chego é que quem realmente é ajudado com a venda desses livros é nada mais nada menos que o próprio autor. Porque vendem muito. As pessoas estão em busca de soluções rápidas, de soluções fáceis, de soluções infalíveis. Não sei porque, sempre que eu lembro de solução ou da palavra infalível, eu lembro do Cebolinha, quando ele faz aqueles planos infalíveis para o Cascão, ele sempre diz isso, né? E se dá mal no final. Eu acredito que a maioria desses livros, na sua grande maioria, também, apesar de utilizarem essa ideia de infalíveis, são muito falíveis. Mas o mesmo não acontece com a Bíblia, com a palavra de Deus. Mesmo porque a palavra de Deus não é um livro de autoajuda, muito pelo contrário. É um livro de pessoas que reconhecem que precisam de ajuda e que são incapazes elas mesmas de conseguirem essa ajuda, por isso recorrem a Deus. A Bíblia é o livro da história da salvação, que vai mostrando página por página, história por história, personagem por personagem, livro por livro, a ação de Deus, Deus agindo para que as pessoas se tornem realmente plenas e felizes. E isso se dá no âmbito pessoal, individual. Se dá também no âmbito coletivo, no mais amplo que nós possamos imaginar. Lá nos Salmos, por exemplo, vai dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas num grupo menor podemos também pensar em termos de famílias. Deus agindo, Deus operando para abençoar famílias. Mas Deus abençoa apenas famílias que nessa noite eu chamei de famílias inteligentes. E todo mundo, até onde eu saiba, quer ser inteligente. Quem aqui não quer ser inteligente, levante a mão. Se você levantar a mão, certamente você já está declarando que não é essa a sua intenção. Mas todo mundo gosta de ser inteligente. Quando eu penso em inteligência, eu não estou pensando só em fazer cálculos matemáticos, conhecer de trigonometria. Lembram disso? A raiz quadrada dos catetos é igual à raiz quadrada da hipotenusa. Conhecer fórmula de Bhaskara, de Pitágoras. Conhecer e entender de física, física quântica,
não é entender de biologia, não que não seja necessária a inteligência para aprender essas coisas, claro, e com bastante esforço. Lembrar lá das amebas, né? Na biologia, tantas coisas. Não é só nesse sentido, mas inteligência para conduzir a sua vida de modo que você, e nesse caso especialmente hoje, e sua família sejam felizes. Entendemos que a Bíblia nos dá direções para que uma família inteligente cresça junto, agradando ao Senhor. Para isso ela tem que dar 3 passos, como deu aqui a família de Josué. Primeiro passo, entender as circunstâncias que a cercam. Vamos repetir? Entender as circunstâncias que a cercam. Entender o mundo ao seu redor. Uma das características do mundo hoje é que ele muda muito rapidamente. E coisas que às vezes nem pensávamos que poderiam acontecer, acontecem. As características são diferentes. E nós precisamos perceber e entender isso. As famílias têm que entender isso. Por exemplo, alguns dos pais e mães que estão aqui, quando queriam brincar, tinham que pegar lá um pedaço de pau, um sabugo de milho, alguma coisa, fazer de conta que era uma boneca, fazer de conta que era um carrinho, e se divertiam com isso. Era ou não era? Muita gente fez isso. Um dos brinquedos que eu mais gostei na minha infância foi fliperama. Mas não é aquele que colocava a ficha eletrônico, não. A gente colocava uma tábua, colocava alguns pregos, colocava ali 2 pedacinhos de pau, jogava uma bolinha de gude e tentava fazer aquela bolinha continuar do tabuleiro lá. Hoje as crianças já não brincam com isso. A sua intenção hoje das crianças é brincar com coisas eletrônicas que os pais nem chegam perto na maioria das vezes. É verdade ou não é? Houve uma mudança ou não houve mudanças? Houve mudanças. Mudanças tecnológicas. Mudanças de comportamento. Mudanças também de ameaças. E uma família inteligente que quer agradar a Deus, quer agradar ao Senhor, quer crescer nesse sentido, precisa entender as coisas que estão ao seu redor. O capítulo 24 aqui de Josué é o último capítulo do livro de Josué. Como você pode observar na sua Bíblia. Não é só a minha não, né? A sua também. E é o fechamento. É o término, praticamente, da liderança de Josué. E Josué percebeu, com o auxílio do Espírito Santo, claro, sem ele seria impossível que essa percepção acontecesse. Ele percebeu que as coisas ao redor da sua família não cooperavam para que a sua família crescesse inteligentemente para agradar a Deus. Uma ameaça recorrente que estava próximo às famílias, especialmente a família de Josué, era a idolatria. O pessoal naquele tempo acendia uma vela para Deus e acendia outra vela para o diabo. Já ouviu essa expressão? Acreditavam em Deus, entendiam que Deus tinha sido aquele que tinha libertado seus familiares, os seus antepassados, os seus pais do Egito com mão poderosa, mas por outro lado, por conta de influências de outros povos pelos quais eles foram passando e conhecendo, foram adquirindo outros deuses e crendo neles. E uma das coisas que Deus reivindica de todas as pessoas que querem crer nele é exclusividade. Amém? Deus requer isso. Deus não aceita ser dividido
com mais nada e mais ninguém. Josué percebe que mesmo sob a sua liderança, Josué percebe que mesmo conhecendo toda a história daquele povo até aquele momento, desde a saída do Egito até a posse da terra propriamente dita, Josué percebeu que a sua família estava sendo ameaçada, as coisas ao redor tinham mudado. E sabe, para a gente entender as coisas que estão ao nosso redor, a gente tem que ser inteligente, porque senão sorrateiramente somos enganados. Somos enganados pela televisão. Não é pelo simples fato de assistirmos à televisão, mas pelo que passa-se nela, as mensagens que estão passando nela. Eu não assisti nenhum capítulo da nova novela das 9, mas eu tenho certeza absoluta que há um gay lá. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Gente, vocês assistem, não vamos ser hipócritas. Eu estou dizendo que eu não assisti porque eu não assisti mesmo. Mas eu não estou me colocando como melhor que você, não. Tem ou não tem? Tem. Essa é a mensagem que sorrateiramente entra todos os dias diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, diante dos olhos dos nossos filhos e diante dos ouvidos dele também. Violência, promiscuidade. Pastor, mas que coisa cafona falar de promiscuidade. A Bíblia fala, meu irmão. A Bíblia fala de prostituição, de lascívia, todas essas palavras antigas que a gente conhece muito bem. Como é que a Monique leu aqui? Concupiscências. Precisamos entender que somos ameaçados também sob uma pressão de sempre dizer que nós nunca seremos plenos, completos. Sempre vai nos faltar alguma coisa. Quer ver? Seu filho pede para que você compre um celular para ele. Aí você compra. Um que com toque na tela. Que tenha joguinhos. Que tenha internet. Completo. Agora saiu a internet 4G. E seu filho vai descobrir que a tecnologia que tem no celular dele não é compatível com a tecnologia 4G. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer: pai, se eu não tiver esse celular, eu vou estar fora de moda. Eu preciso desse celular. Quase que ele vai dizer isso. Pressão que nós sofremos. Há uma pressão aí que diz uma série de coisas que nós precisamos. E você não é alguém se você não tiver aquilo. Se você não possuir aquilo. Pressão econômica. E poderíamos aumentar a lista aí com inúmeras situações ou exemplos. Mas a gente precisa entender as ameaças, o mundo que está ao nosso redor. E entender isso no sentido do que nos atrapalha de ter uma vida plena em família com Deus. E para isso a gente tem que ser inteligente. E dentro de ser inteligente está não se deixar ser enganado. A idolatria lá no povo de Israel foi entrando aos pouquinhos. Um pegou o ídolozinho lá e disse assim: bom, se não fizer bem, mal também não faz. Deixa aí. Aí quando viu, o outro pegou também um outro ídolozinho. Dos Balaíns. E quando o outro viu também, olha, bom, se ele pode, eu também posso, né? Se não vai fazer mal para ele, também não vai fazer para mim, tal. Quando foram ver, quando Josué percebeu, todo o povo praticamente estava dividido na sua adoração a Deus
e aos falsos deuses estrangeiros. Um grande perigo. Então, primeiro passo. Inteligentemente, descobrir as ameaças ou o mundo que está ao seu redor. Segundo passo. A família inteligente é a família que tem disciplina. Vamos repetir? A família inteligente é a família que tem disciplina. Bom, Josué poderia, com a sua família, dizer o seguinte: bom, já que todo mundo está assim mesmo, então vamos ficar assim mesmo também. Não é? Que a gente vai lutar com esse pessoal aí e tal, né? Não vamos arrumar encrenca. Vamos andar com todo mundo aí, todo mundo fazer a política da boa vizinhança, mas não é isso que Josué faz. A palavra disciplina, nos dias de hoje, pleno século 21, ela soa meio que agressivamente. Hoje nós somos intolerantes à disciplina. Quando se fala de disciplina, pensa-se na ideia de fazer tudo certinho, corretinho, do jeito que deve ser. E é isso mesmo. Se a gente não tiver disciplina na vida, a gente não vai a lugar nenhum. As crianças, desde cedo, aprendem que tem que ter disciplina. Tem que entrar na escola às 7 horas da manhã, 6h15, 6h20, já tem que estar em pé. Isso se estuda perto. Se estuda longe, aí é a coisa mais complicada ainda, porque o tio da perua tem disciplina. Ele não vai ficar esperando lá. Ele buzina uma, duas, a terceira ele nem buzina, já vai porque ele tem que pegar uma outra pessoa. Não é assim que acontece? Disciplina é você querer fazer as coisas certas. E ser inteligente é entender que a disciplina, no bom sentido da palavra, nos faz bem. Josué entende a situação que está ao redor da sua família, mas ele se põe no lugar de disciplina. Ele chega, reúne todo o povo e diz assim: olha, vão escolher. Vocês vão escolher hoje, não é amanhã não. Não é depois de amanhã não, não é semana que vem, não é mês que vem não, é hoje. Se vocês vão servir ao Senhor, ou se vocês vão servir aos deuses que estão além do rio, ou fazem parte dessa terra onde vocês estão habitando agora. Querem saber? Eu gostaria e quero que vocês adorem o Deus, Senhor de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas a decisão de vocês agora não me importa mais. O que eu tinha que fazer, Josué, pensando eu, o que eu tinha que fazer era trazê-los aqui à terra prometida. Consegui, vocês estão aqui. Agora vocês decidem a vida de vocês. Mas eu e a minha família, eu e a minha casa, eu e os meus familiares serviremos ao Senhor com disciplina. Decidiram isso. E olha que naqueles tempos, servir ao Senhor requeria de qualquer adorador uma disciplina que talvez nos dias de hoje nós não suportássemos. Tinha regra para tudo. Tinha a regra de como levar o holocausto. Tinha a regra de que holocausto levar para cada situação. Se era holocausto de louvor, se era holocausto de expiação para os pecados. Tinha regras sociais que Deus tinha dado. Basta para isso você ler os livros de Êxodo, Levítico principalmente, e Números também. Mas mesmo entendendo de todo o que toda a adoração a Deus requeria, Josué firmemente diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Disciplina. Pergunto para você, um exemplo de disciplina. Qual foi a última vez que você reuniu a sua família para almoçarem ou jantarem juntos? Sem televisão ligada, sem internet, sem computador, sem alguém no celular. Tem alguma coisa errada ou não tem? Vamos um pouquinho mais longe.
Qual foi a última vez que você inteligentemente reuniu a sua família para orar juntos? Pastor, mas orar, que coisa mais cafona. Coisa mais atrasada, pastor. Agora é século 21. Esse negócio de oração está por fora. Não vacila não, meu irmão. Oração é importante. Leitura bíblica é importante. Qual foi a última vez, já que a gente falou de televisão, qual foi a última vez que você estava lá com a sua família no sofá assistindo televisão e você viu alguma coisa que você falou, opa, isso não é pra gente. Vamos desligar ou mudar de canal. Disciplina. Qual foi a última vez que você conversou com o seu filho? Filho, vem cá. Como é que está o teu namoro? Está tudo direitinho? Tá tudo em paz? Filha, como é que está o teu namoro? Qual foi a última vez que você perguntou para sua esposa, ou perguntou para o seu esposo, Benzinho, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso casamento? Fazendo uma avaliação, para melhorar, claro. Josué, ele tinha essa disciplina, essa dedicação, e ele diante de todo o povo, e ele sabia que a maioria do povo estava bem contaminada, não era pouco contaminado não, era bem contaminado. Ele diz, olha, o que vocês vão decidir é problema de vocês. Eu como líder os orientei, eu como líder os trouxe até aqui, mas agora a decisão de vocês. Eu, porém, já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. E servir ao Senhor requer de nós disciplina, de termos fé, de termos coragem, de dizer não para o pecado, de nos aproximar de Deus, de ter vontade de cultuar, de ter vontade de louvar, ter vontade de cantar ao Senhor. Amém? Tem famílias que não perdem compromissos sociais. Um casamento, uma festa de aniversário. Mas quando é para ir para a igreja, para vir para a igreja, meu Deus. Domingo, 8 horas da manhã. Como é que está a sua casa? Se querem vir para a escola bíblica dominical, é um perrengue. É um que demora demais no banheiro, é outro que não sei o quê, é outro que não quer acordar. Disciplina. Ouvir a palavra do Senhor, meditar nela, entendê-la. Disciplina. Terceiro passo, e aí terminamos a mensagem de hoje, das famílias inteligentes que juntas agradam ao Senhor. São famílias que influenciam e não são influenciadas. Vamos repetir? Famílias que influenciam, mas não são influenciadas. No bom sentido da palavra, claro. Josué colocou o povo em prova. Depois de ele dizer, de maneira disciplinar, eu e a minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor, ele quis ouvir agora o povo. E sabe qual foi a resposta do povo quando viu a postura de Josué, quando viu a postura da família de Josué? Está aí no versículo 16, eles disseram assim, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Eles olharam a postura de Josué, a firmeza de Josué, fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, claro, e aí quiseram tomar a mesma postura que a família de Josué. Não abandonar de forma alguma o Senhor. E aí eles se lembram de uma série de coisas que Deus fez por eles.
O que Deus espera de nós é que nós sejamos canal de bênção para as outras pessoas. Essa era, por exemplo, a ideia de Deus para Abraão. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, ele diz assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de você, através da sua família, outras famílias serão abençoadas. Nos tempos de Abraão, os povos eram politeístas, tinham muitos deuses. Abraão começa a ser o primeiro, ele e sua família, que começa numa adoração monoteísta. Isso quer dizer adorar um único Deus, e o verdadeiro Deus. E a família de Abraão foi crescendo, outras pessoas foram se agregando a ele, até que se tornou um grande povo. E a ideia de Deus é que esse povo fosse tão poderoso, tão próximo de Deus, tão conquistador, que todas as outras famílias, todos os outros povos olhassem para eles e dissessem assim: nós queremos ser como eles. Não foi isso que eu preguei aqui recentemente? De alguém que disse assim: olha, o povo judeu é um povo tão abençoado, que nós queremos agarrar nas vestes deles para ir com eles, porque onde eles forem, eles serão abençoados. Há um livro, cujo título é O Mito da Grama Mais Verde. É um livro norte-americano. E o título se dá justamente por conta de ser norte-americano. Uma grande parte das casas norte-americanas, você já deve ter visto isso em filme, tem um belo jardim na frente. E o mito da grama mais verde é a ideia de que sempre a grama do vizinho é melhor do que a minha. E nunca se pensa assim: a minha grama está mais bonita que a grama da casa do vizinho. Parece que os salmos, ou o salmista, entende que às vezes nós damos essa vacilada. Se não me falha a memória, é o Salmo 37 ou 27. 37. Que o salmista diz assim, que para a gente não olhar a prosperidade, falsa prosperidade dos ímpios. Tem muita gente que às vezes age assim: poxa vida, eu sou um crente esforçado, eu faço tanta coisa tal, e parece que as coisas da minha vida só dão errada, mas aquele ali que não tem compromisso nenhum com Deus, é um sem vergonha, é um malandro, eu sei que parece que o cara só se dá bem. Mito da grama mais verde. Não era assim que Josué pensava. Josué pensava o seguinte: a escolha deles não é melhor do que a nossa. Por isso ele tomou a sua decisão e a sua escolha. E aí o que fez? Fizeram os outros povos, ou as outras famílias, melhor dizendo, olharam para a postura de Josué e disseram: Josué, nós vamos continuar servindo ao Deus verdadeiro. Amém? Sabe, meus irmãos, ser família crente não é fácil não. A gente passa por grandes tribulações, grandes problemas. Não é porque a gente quer crente, que a gente é o queridinho de Deus, e Deus, fica aqui que eu vou cuidar de você, não vai acontecer nada com você, fica tranquilo aí, não vai te faltar nada. Deus, Tem gente que pensa que vai ser assim, né? Não. Família de crente passa por dificuldades. E todo tipo de dificuldades como os outros. Só que os crentes têm uma diferença. Aliás, uma grande diferença. A diferença é: nós confiamos no Senhor. Amém? Vamos repetir. Nós confiamos no Senhor. Josué tomou essa postura porque ele confiava no Senhor. E quando as outras famílias viram isso, também tomaram a decisão de continuar confiando no Senhor. Influenciou outras famílias. Sabe, meus irmãos, pela misericórdia de Deus,
e só pela misericórdia de Deus. O que deve acontecer com a gente, o que pode acontecer com a gente, é as pessoas olharem para nós e pensarem assim: como eu gostaria que a minha família fosse como a família de fulano. Como eu gostaria que os meus filhos fossem como os filhos de fulano. Porque ele é crente. Como eu gostaria que nós fôssemos agradecidos a Deus pelo que temos, como é a família de fulano, que é crente. Isso não acontece muitas vezes, porque ao invés de influenciar as outras famílias, nós é que somos influenciados. Reclamamos de tudo e de todos. Olha, irmãos, eu tenho tido comigo que um tipo de pessoas que Deus não gosta, e eu vou confessar para vocês que eu também não gosto, é gente que reclama de tudo, nada está bom. Não tem gratidão. Jesus sabe muito bem lidar com esse tipo de pessoa, porque quando Jesus curou lá os 10 leprosos, a Bíblia diz que apenas um voltou. A mulher que reclama do marido, o marido que reclama da mulher, o filho que reclama do pai, o pai que reclama do filho. Ao invés de dizer: Senhor, obrigado. Quem sabe até o momento mais duro você dizer assim: Senhor, é tranqueira, mas é meu. Acho que a Márcia às vezes ora assim comigo. É tranqueira, Senhor, mas é meu. Obrigado pela vida dele. Obrigado pela vida dela. Hoje pela manhã, nós pregamos sobre ser fraco, aliás, ser forte quando se está fraco. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. E aí eu desafiei os irmãos, hoje pela manhã, a dizer assim: Senhor, obrigado pelos problemas que eu tenho. Porque esses problemas me fazem ver o quanto eu preciso, dependo de Ti, como a banda Adoleste cantou aqui. A sua família é uma família inteligente, meu irmão, que se une, que se abraça, que se fortalece, não na sua própria força, mas na força do Senhor. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou pensando que você pense no outro. Você pense em você mesmo. Você age assim. A gente olha para o versículo e, sinceramente, a gente pensa assim: bom, mas essa foi a postura de Josué. Ele diz: eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode ser que tivesse lá, porque a família era considerada não só a esposa, os filhos, mas os filhos dos filhos, os netos, toda a clã. Talvez algum dissesse lá: ele está falando por ele, não está falando por mim. Mas a postura de Josué, servo de Deus, foi: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. A sua família é uma família inteligente, no sentido de crescer junto para agradar ao Senhor, para agradar a Deus. Se é porque segue esses 3 passos. Sabe das coisas que estão ao seu redor, das ameaças, dos problemas, das doutrinas que querem entrar no seu lar, na sua casa. A sua família procura ter disciplina de respeitar um ao outro, de ser educados. Não só isso, de ler a palavra de Deus, de orar juntos, de procurar ter momentos de comunhão juntos, de vir à igreja. Mais do que isso, é capaz de influenciar outras famílias.
espero que pelo menos até o final da sua vida você encontre alguém que diga sim. Como eu gostaria de ter uma família tão bacana como a sua. Tão abençoada como a sua. Como eu gostaria de ser tão abençoado como você é. Ter a fé que você tem. Influenciar outras famílias e outras pessoas. Confesso aos irmãos que tomo muitas vezes a postura de Josué. Não só no versículo 15, mas nos versículos mais adiante. Ao que parece, quando a gente lê aqui os versículos seguintes que nós lemos juntos, Josué não acreditou plenamente. Josué, volta e meia, dizia àquele povo, àquelas famílias: olha, vocês são testemunhas contra vocês mesmos que vocês estão tomando essa decisão. Mais do que isso, Josué pega uma pedra que era costume da época, quem sabe uma grande pedra, e disse: olha, essa pedra ouviu, é isso que ele diz, é lógico que isso é figurado, Josué não era maluco o suficiente para acreditar que uma pedra ouvisse, mas era a ideia de que era um marco, era uma marca. Essa pedra ouviu o que vocês disseram, e será testemunha contra vocês. E mais ainda ameaçou. Disse: olha, vocês estão dizendo que vão servir ao Senhor. E saibam que se vocês não servirem ao Senhor, o Senhor vai castigá-los e vai exterminá-los. É duro isso. É ou não é? Seja sincero. Mas é isso que a palavra de Deus diz. E Josué argumenta o que ele diz. Porque ele diz, olha, lá no versículo 19, Deus não é qualquer um não. Deus é santo. Deus não é qualquer um não. Deus é zeloso. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bom, mas Deus é santo. E espera que todos nós e a nossa família seja santa também. Que Deus abençoe, que Deus aplique a sua palavra no nosso coração, e que Deus faça da nossa família uma família inteligente, que cresça junto, agradando ao Senhor, que perceba as coisas que estão ao seu redor e diga: isso é bom para nós, isso não é bom para nós. Isso é coerente para nós, isso não é coerente para nós. Isso vai nos fazer bem e isso vai nos fazer mal. Então, se afastar das coisas que vão nos fazer mal. Ter disciplina, de entender que é preciso esforço para ter uma família abençoada. Não é de qualquer jeito, não. E ter o desejo, ousado desejo, de abençoar outras famílias. Abençoar a família do irmão, abençoar a família da irmã, abençoar a família do vizinho, abençoar a família do colega de serviço, abençoar outras famílias. Foi para isso que Deus nos chamou, queridos. Para sermos abençoados e abençoar outras pessoas também. Que Deus nos abençoe.